Vamos lá, Cauê. Essa aqui é aquela pergunta do viés. A pessoa que é professora de educação física e quer trazer, quer puxar a brasa para a sardinha dela. Como ajudar a puxar? Eu estou lendo exatamente como foi escrito lá, Cauê. Como ajudar a puxar a sardinha para o exercício e quebrar aquele famoso percentual X de dieta versus percentual Y de exercício físico. E aí, Cauê, qual a tua visão sobre esse assunto? Bem, se tivesse como resolver só de um lado o problema da obesidade, né, se tivesse como resolver só de um lado a situação do emagrecimento, seria perfeito. Só que não é possível. Infelizmente, isso não é possível. Por quê? Porque, vamos citar só um exemplo aqui, tá? Vamos supor que a gente tenha uma pessoa que é obesa e que esteja entrando no processo de emagrecimento. Ela está ali com 100 quilos, vamos arredondar 100 quilos, e ela precisa perder urgentemente algum peso para conseguir, né, ter mais qualidade de vida, ter mais condicionamento físico, enfim. Tá? E aí você projeta um emagrecimento de 10 quilos, ok? Ao longo do tempo, sem você traçar um tempo. Mas aí, o que acontece? No primeiro momento, para que haja emagrecimento, você tem que ter balanço calórico negativo. Isso a gente vai falar em outra live, não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas precisa ter balanço calórico negativo no primeiro momento. Se você tem balanço calórico negativo um dia, 2 dias, 3 dias, no quarto dia você não treinou, mas você comeu o dobro daquilo que você costuma comer no dia normal, por exemplo, foi num rodízio de pizza, foi numa comemoração, comeu muito doce, muito salgadinho, bebeu, já era. Acabou. Você vai, a parte daquilo ali vai ser eliminado, sim, em forma de CO2, mas parte também vai ser armazenado em forma de gordura. Né? Então, não tem jeito. Uma coisa não fica sem a outra no processo de emagrecimento. Você precisa ter exercício físico e atividade física. E aí, olha só o que eu estou falando: exercício físico e atividade física. Não adianta ter um só, tem que ter os dois. Né? E precisamos também ter a regulação da dieta aqui, né, gerando, nesse primeiro momento, o balanço calórico negativo e depois regulando conforme vai havendo a regulação do balanço energético. Vai falando aí, Cauê. Você acabou? Eu estou aqui Acabei. mexendo Isso aqui. aí, infelizmente, se a gente pudesse resolvê-la, todas as coisas com uma só, assim, todas as questões muito complexas, como a obesidade, com uma só intervenção, a gente Não, estaria... não dá para resolver por esse viés aí, né, Cauê? Puxar a brasa para a sardinha do Não exercício tem. físico. Não funciona dessa maneira, né, Cauê? Só isso aí já Não, daria para a gente ficar falando aqui, sei lá, mais quanto tempo, né, meu amigo? Então, não, eu estou tentando resumir só justamente para a gente conseguir responder as outras perguntas. E se a gente tá. começar a falar sobre isso, acabou. Isso vamos fazer uma live só disso. Então, assim, vou pegar o que você falou e vou resumir para a pessoa que fez a pergunta. Lembrando que a live vai ficar gravada, vai lá para o canal do YouTube da Movement, aproveitando para falar aqui do canal do YouTube da Movement, que a gente ainda vai lançar, mas ele já está lá sendo organizado. Quem entra lá já vai ver alguma coisa. Respondendo a pergunta do rapaz, não tem esse negócio de puxar a brasa para a sardinha do exercício físico. Ou seja, não adianta a gente querer transformar o exercício físico, a atividade física na coisa mais importante. Emagrecer realmente é um processo multifatorial que exige uma Exatamente. intervenção. Eu até tenho um comentário muito legal, né? Teve uma pessoa que comentou, né? Emagrecer é um processo biopsicossocial. Eu gosto muito disso. A gente até nas nossas aulas, né, Cauê, a gente separa um Exatamente. pouco isso que não é separável, mas a gente separa de maneira didática, né? O bio, do psico, do social, para tentar fazer a galera entender um pouquinho. Mas, infelizmente, esse viés de querer trazer a atividade física, querer trazer o emagrecimento só para o colo da atividade física, é o primeiro passo para aumentar a chance de fracasso, inclusive, Cauê. Não sei se você concorda comigo antes de eu partir para a próxima pergunta para você. A gente Não, não combinou, você nem sabe quais são as perguntas. concordo plenamente. Né? E é porque essa questão toda gera uma expectativa
né, que é extremamente nociva para o processo de emagrecimento. E tem trabalhos científicos falando sobre isso, né? Inclusive, tem um post no meu Instagram falando exatamente sobre esse trabalho, que é um trabalho do Rui Jorge, colaboradores de 2018, se não me engano, um grupo português. Esse trabalho, na verdade, é um terceiro artigo da tese de doutorado dele, né? E é um artigo bem interessante. Não vou entrar muito em detalhes aqui, porque senão a gente acaba falando muito, mas dá uma passadinha lá no Insta, lá no meu feed, tem um post exatamente falando sobre isso, sobre essa questão dos parâmetros comportamentais que são necessários você estimular para gerar um processo de emagrecimento sustentável. Perfeito, Cauê. Vamos lá. Como faz para avaliar o emagrecimento real do cliente? Só reduzir medidas é suficiente, Cauê? Bem, só reduzir medidas não é o suficiente, né? Porque primeira coisa que acontece no processo de emagrecimento de uma pessoa obesa, por exemplo, é perder água, né? Justamente pelo seguinte, ela tende a ter uma pessoa obesa, ela tem uma inflamação muito grande, ela tem um edema muito grande a nível sistêmico, né? E isso gera um inchaço muito grande. E esse inchaço ele vai sendo eliminado nas primeiras semanas de prática de exercício físico. Por quê? O sistema imune começa a se regular, né? Não plenamente, mas começa a se regular, diminuindo esse processo inflamatório. Então, ela vai perdendo essa água para o meio, em forma de suor ou pela urina, enfim. Tá? O fato é que muita água é eliminada nas primeiras semanas do processo de emagrecimento. Ou seja, trocando em miúdos, no primeiro momento, as medidas que uma pessoa vai perder é basicamente água, não é gordura. Perfeito. Tá? Ao longo do tempo, você pode ir avaliando, tá, o percentual de gordura dele. Os métodos de avaliação de composição corporal podem te oferecer alguns problemas e algumas situações que podem ser resolvidas, né? Por exemplo, a bioimpedância ela tem um problema muito sério. Ela precisa de uma série de fatores, né? Uma série de pré-requisitos para que você tenha um processo, uma avaliação de forma fidedigna, né? E replicável, ok? O plicômetro no obeso não é tão utilizável assim, porque dobra cutânea no indivíduo obeso, dependendo do indivíduo, você não consegue fazer, né? E aí você tem o protocolo de Weltman, se eu não me engano, que é o protocolo para avaliar a circunferência abdominal e a partir dela você avalia o percentual de gordura, né? Que também tem suas limitações, né? Então, o que eu sugiro para você fazer, né, na sua conduta como professor, é fazer várias medidas, perimetria, bioimpedância, e aí, conforme for evoluindo o seu aluno, você pode até vir a utilizar a dobra cutânea, se você quiser, e a partir dos dados que você tem, né, nesse caso, quanto mais dados, melhor. A partir do momento em que você tem esses dados, você consegue interpretar de forma mais, acompanhar de forma mais fidedigna o seu aluno. Beleza, Caio, beleza. Eu quero dar uma voltada lá na primeira pergunta, né, do rapaz que quer puxar a sardinha para o exercício físico. Em relação, olha que informação legal que eu vou dar para ele. Em relação ao emagrecimento, esse contado, né, com peso na balança, não dá para puxar a brasa para o exercício físico, mas tem algumas coisas importantes que a gente precisa puxar a brasa para o exercício físico. Primeiro, é a diminuição da gordura visceral, que aparentemente se dá de uma maneira mais significativa através do exercício físico do que pela dieta. A dieta parece tirar mais a gordura periférica. E depois, você pode complementar um pouquinho. E o que eu acho mais importante ainda que isso, que o exercício físico, independente da diminuição da massa corporal, independente do que a balança está falando, independente do que as medidas estão falando, ele melhora o condicionamento e melhora todos os parâmetros de saúde, do ponto de vista cardiovascular e do ponto de vista metabólico. Então, isso, quando você vai estudar um pouquinho sobre o assunto emagrecimento, os autores são muito taxativos no que diz respeito a isso. Então,
o primeiro benefício da pessoa que está acima do peso ou está obesa, o primeiro benefício com o exercício físico é o benefício de diminuição do risco de ter algum acometimento do ponto de vista de saúde, algum acometimento metabólico, algum acometimento cardiovascular. Melhora do ponto de vista, se a gente falar que é sempre complicado quando a gente quer falar de saúde, né? Que saúde é uma coisa tão abrangente, mas nesse entendimento um pouquinho mais limitado dessa parte da saúde, da parte fisiológica, então o exercício físico ele já traz um benefício enorme nesse sentido de saúde, da saúde metabólica, da saúde cardiovascular. Então, neste sentido, por esse parâmetro, você pode puxar um pouquinho a brasa para o lado da sardinha do exercício. Cauê, não sei se você quer complementar alguma coisa. Não, Alan, perfeito, perfeito. Eu só queria completar uma coisinha só. Qualquer exercício que a pessoa vai fazer vai ajudar nesse sentido, tá? Vai ajudar a melhorar o risco cardiovascular, vai ajudar a melhorar a questão metabólica, vai ajudar a melhorar a inflamação, mas existem alguns trabalhos que comparam os métodos de treinamento e para alguns desfechos. Você falou um desfecho que é a diminuição da gordura visceral. E você tem razão, Alan. Só que a gente sabe hoje que o exercício aeróbio de intensidade moderada, contínuo, executado de forma contínua, é aquele que gera maior diminuição da gordura visceral. Então, se você quer trabalhar com o seu aluno, né, e focar na redução da gordura visceral, você tem que prescrever aeróbio contínuo. E nada, galera, pelo amor de Deus, aeróbio não engorda. Okay? Aeróbio não engorda. Eu não achei que precisava. Cara, eu não achei que precisava. Será que ainda precisa falar sobre isso, cara? Eu acho que não, cara. Acho que não precisa mais. Acho que a galera já sabe. Mas olha que legal, né? O exercício contínuo, o exercício de intensidade moderada, é isso que você está falando, né, Cauê? Ele tem melhor resultado para a gordura visceral. E, por outro lado, a gente tem uma evidência recente mostrando que aumentar o percentual de atividade física vigorosa ao longo do dia tem benefício na longevidade. Aí a gente volta lá naquele ponto, né, Cauê? A gente hoje não vai tratar da prescrição aqui, né? Vão ter outros momentos que a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar muito sobre obesidade, emagrecimento, vai falar aqui no Instagram, vai falar em podcast, enfim, já tem um podcast nosso, né, que vai ao ar amanhã pela Movement Training, no Spotify, a gente falando sobre obesidade, falando um pouquinho sobre prescrição, né, sobre atividade física, a questão da ludicidade. Então, me perdi, o que eu estava dando a volta, fui falar do Spotify, esqueci o fim. Sim, então a gente tem evidência, olha que legal, quando a gente sempre está falando disso, né, Cauê? Que não existe um único exercício, um modelo único que gere todos os benefícios que a pessoa pode ter em relação à saúde, em relação à qualidade de vida, em relação ao que a gente está falando de emagrecimento. É necessário manipular muitas variáveis. E meu filho, o que houve aí? Aí no telefone aqui do telefone. É necessário. Beleza, não, já vi que você se recuperou. Então, Cauê, só ratificando, né, o que a gente sempre fala, a necessidade de o ser humano ele é muito genérico, muito generalista, né? Ele precisa de muitas dimensões físicas sendo trabalhadas, né? Força, condicionamento cardiorrespiratório, velocidade, expressão rápida da força, né? Que o pessoal costuma tratar como potência. Potência, na verdade, é uma medida, né? A expressão é a expressão de força rápida. Flexibilidade também, né? Tem agora a discussão flexibilidade e mobilidade, que é a mesma coisa, que não é a mesma coisa. Aí a gente inventa umas discussões de vez em quando que eu não consigo entender, né? Tanta coisa importante para discutir, a gente quer se apegar nos detalhezinhos tão bobos. E nós aqui, eu e você, a gente não vai perder tempo com isso. Então, treinar todas as dimensões físicas e entender que não é só o exercício físico que vai gerar tudo que a pessoa precisa para o processo de emagrecimento, mas o exercício físico ele vai gerar uma série de benefícios, principalmente e quase que imediatos em relação à saúde cardiovascular e saúde metabólica. Então, a sua informação em relação à gordura visceral é importante. É a gordura
mais importante de se perder, né, Cauê? Fala um pouquinho sobre isso aí para a galera. Beleza. Bem, a gordura visceral ela é extremamente danosa, né, para o nosso corpo de uma forma geral, porque ela, né, dentre outros fatores, ela é a principal área onde você tem a expressão das chamadas citocinas do mal, adipocinas do mal, né? O que são as adipocinas do mal? São moléculas, né? São proteínas que vão interagir, né, com o nosso sistema de uma forma geral, gerando processo inflamatório e também gerando respostas negativas do ponto de vista metabólico. Posso dar o exemplo da resistina, por exemplo, que gera a resistência à insulina. Ela atrasa, ela dificulta a sinalização da insulina na célula em que ela tem contato. Ou seja, né, ela vai gerar um processo que pode culminar na diabetes tipo 2. Olha que Né? importante. Ela também vai expressar moléculas, né, que vão aumentar a agregação plaquetária para a formação de placa de ateroma, vai aumentar, essas moléculas também vão aumentar a rigidez vascular, ou seja, vai diminuir a complacência, diminuindo a complacência você tem aumento de pressão arterial, enfim, é só prejuízo. Só tem prejuízo em você acumular gordura visceral. E aí, olha a brasa indo para o lado da sardinha do exercício físico nesse sentido, mas só que não é só isso, né, Cauê? Aí você tem que falar de aderência, tem que falar de outros fatores, aí você precisa. E aí, galera, a gente vai tratar muito desse assunto, a gente vai fazer podcast, a ideia é trazer psicólogo para falar sobre isso, nutricionista para falar sobre isso, tá? Endocrinologista para falar sobre isso, mas hoje aqui é só discutir essas primeiras perguntas, e aí eu vou para a próxima. Na verdade, são duas perguntas que são a mesma, então eu vou emendar aqui, que é se ainda se discute o modelo matemático versus o modelo metabólico. Cuidado para não virar uma aula, hein, Cauê? Cara, ainda se discute, tá? Mas eu acho que não no sentido de você ter uma coisa contra a outra, mas sim uma coisa colaborando com a outra, né? O modelo matemático ele é muito, ele funciona se a gente pensar que o emagrecimento no primeiro momento tem que ser gerado a partir de déficit calórico. Ele funciona, tá? Então, não tem como a gente falar que o modelo matemático não funciona. Só que, a partir de determinado momento, que é quando... E aí a gente vai explicar isso melhor, né? E o Alan tem uma aula já praticamente pronta sobre isso, sobre essa regulação metabólica, né? Sobre como as nossas taxas, né? Elas se reequilibram, né? Taxa metabólica basal, né? O gasto calórico envolvido com a atividade física, com o exercício físico, como elas se reequilibram. Então, isso vai ficar para outro momento. Mas, num primeiro momento, o modelo matemático funciona. Isso a gente pode afirmar com 100% de certeza. Mas, quando a gente joga o modelo metabólico em cima do modelo matemático, a gente começa a ter mais assertividade. Perfeito. A gente começa a acertar mais na prescrição e acertar mais na interpretação do que está acontecendo com o nosso aluno. Tá? Então, você precisa saber os dois modelos, não pode ficar preso somente num. Tá? Então, se você é aquele cara que prescreve, e eu já fui esse cara, ok? Eu já fui. Então, né, não tem nada demais de você ser esse cara nesse momento, que é preso no modelo matemático. Se você é esse cara, começa a estudar o modelo metabólico, começa a ver o que o metabolismo regula, como ele se regula durante o processo de emagrecimento para regular a taxa metabólica basal e o gasto energético associado à atividade física diária e exercício físico. Perfeito, Cauê. E só para ratificar aqui, não é que a gente não quer falar sobre o assunto hoje, né, Cauê? É porque a gente quer responder as perguntas que estão aqui de uma maneira que seja mais prática possível. Então, a discussão talvez não acabe nunca, mas aí que a gente está falando também, quando fala de modelo matemático e modelo metabólico, a gente está falando
de um ponto de vista absolutamente, de uma parte absolutamente técnica da educação física. E aí eu vou bater de novo na tecla. Beleza, você vai lá, você estuda, você entende todo o modelo metabólico, você entende todo o modelo matemático, e aí você vai aplicar isso no cliente, só que você esqueceu uma coisa muito importante. Você tem um ser humano na sua frente. Um ser humano que, quando obeso, entre outras coisas, ele pode ter uma queda de autoestima, em geral ele tem. Ele tem uma queda de autoeficácia, porque ele acha que ele não é capaz de fazer as coisas. Ele é bombardeado o tempo todo na mídia, totalmente equivocado na minha visão, sabe, Cauê? Que é assim, equivocado para qualquer lado, que é quando você fala demais que o magro é bonito e quando você fala demais que você ser gordo também está tudo bem. Esses dois lados, para mim, são equívocos. Esses extremos, nessas polarizações que a gente está se perdendo no meio delas, para mim, elas são sempre ruins. Eu acho que o obeso ele tem que se aceitar assim como o magro, como qualquer um, mas, gente, ele tem que se aceitar para entender que ele pode ir para qualquer lugar, ele pode participar de qualquer coisa, ele é capaz de fazer qualquer coisa e nós somos responsáveis por trazê-lo, mas tem uma questão de saúde que envolve a obesidade, que envolve o sobrepeso, né? Os gastos com saúde, pessoal, os gastos dos cofres públicos são equivalentes ao que se gasta com morte com arma e com cigarro. A obesidade está junto entre os 3 maiores gastos do planeta, junto ali com cigarro e com morte por arma, arma de fogo. Pelo amor de Deus. Ah, você é assim que se fala, né? Eu acho horrível, mas eu só vou reproduzir. Você é gordinho, você tem que se aceitar como você é, né? A história do body positive, bacana pra caramba. O body positive é um negócio muito legal, quando bem aplicado, para o cara se aceitar como ele é, para ele poder, se eu me aceito como é que eu sou, então eu vou naquela academia que só tem gente magra. Sim, e aí eu vou me exercitar e eu vou emagrecer, porque não é para ficar bonito, porque você vai de bonito, feio, isso são conceitos, né? E aí eu não quero entrar nessa seara, mas o que é bonito para um é feio para o outro e por aí vai. Tem nada a ver com estética. Tem legal a parte da aceitação, eu acho que tem que ter, porque isso vai fazer com que essas pessoas, legal que esses ambientes, nós professores de educação física, que nós façamos que os ambientes sejam ambientes amistosos para essa população. Ambiente que essa população não olhe e fale assim, isso não é para mim. Quem nunca ouviu o cara falando assim, uma pessoa falando, ah, eu vou emagrecer, depois que eu emagrecer eu me matriculo naquela academia ali. Meu sonho é entrar naquela academia, primeiro eu tenho que emagrecer. Eu vou emagrecer para fazer uma avaliação física. Não, vem agora. Nós somos responsáveis por trazer essas pessoas. Por isso que a questão vai muito além da técnica. Então, tragamos essas pessoas para que elas possam conquistar um benefício de saúde, cujo efeito colateral é alguma coisa relacionada à estética. Quando eu falo alguma coisa relacionada à estética, é porque estética é algo muito subjetivo. Beleza, vamos, desculpa aí. Não, tranquilo, Alan. É aquela velha, é aquela frase que você sempre fala que assim, todo mundo deveria ter na cabeça, né? Domine toda a técnica, todo o conhecimento, mas ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Seja outra, isso é o Principalmente. Carl Jung. Carl Gustav Exatamente. Jung. Exatamente. Então, assim, Conheça todas as técnicas, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É é isso aí. exatamente isso, Cauê. Eu estou olhando aqui as perguntas, Cauê. Te interrompi, já vou te dar a palavra de novo, porque a gente tinha combinado que as lives seriam de 30 minutos para não tomar muito tempo da galera e para ficar um podcast com tempo viável de se ouvir. E a gente vai para as outras lives. Então, eu queria que você fizesse suas considerações finais, depois que você falasse o que você ia falar. E aí eu quero dar um pitaco aqui para a gente poder encerrar e depois a gente marca quando será a próxima live. Para você ter uma ideia de como a gente fala, né? Você separou 5 perguntas e a gente só respondeu 3.
Não, a gente Mas, respondeu tudo. É porque as outras, olha só. Ó, a gente respondeu percentual de dieta, percentual de exercício, respondeu do sim, emagrecimento, e as outras três, na verdade, aqui, ainda se discute sobre o modelo matemático metabólico, uma. A outra, emagrecer apenas via déficit calórico, e ficou embutida na tua resposta. aham, Mas eu acho que você pode falar um pouquinho sobre isso, acho que vale a pena. E a terceira aqui, emagrecimento é realmente matemática. Se comer menos do que gasta, vai conseguir. Ou seja, está tudo embutido, mas fala então mais um pouquinho sobre déficit calórico para a galera aí. Você já falou, mas acho que vale a pena. Já estouramos o tempo, tá? mas é só coisa rápida, tá? Isso aí é jogo rápido. Você tem, vamos supor que a sua taxa metabólica basal, mais aquela quantidade de calorias que das atividades diárias, some ali 2.000 calorias, tá? Se você comer 1.800 calorias, você gerou um déficit de 200 calorias. Né? Esse déficit ele vai ser tirado da onde? Ele vai ser tirado das suas reservas. Qual é a sua reserva de longo prazo? Gordura. Tá? Mas não é a única, ok? Tem que deixar bem claro. O glicogênio muscular também é uma reserva que também vai ser utilizada, porque ele pode ser transformado em CO2 da mesma forma. Tá? Então, para início de conversa, você perde reserva. O quanto você perde de gordura e o quanto você perde de glicogênio, isso vai depender da quantidade de calorias que você gerou de déficit. Tá? Mas existe uma coisa fundamental, que é o quanto que você pode gerar de déficit. Tá? O Colégio Americano de Ciência do Esporte ele preconiza que qualquer intervenção com foco em emagrecimento não pode gerar um déficit calórico inferior à taxa metabólica basal. Tá? Então, isso é uma coisa que é essencial de você ter na cabeça na hora de você montar um programa de treinamento, montar um programa baseado no modelo matemático que seja para o emagrecimento no primeiro momento. Okay? É essencial isso você ter na cabeça. Por quê? Porque se você diminui demais o consumo calórico até você baixar essa taxa metabólica basal, você começa a se consumir, você começa a ter uma depressão não somente de gordura ou de glicogênio, mas também de proteína, você começa a gerar proteólise, né? E você começa a mudar as sinalizações a nível metabólico para que você diminua a sua taxa metabólica basal e consiga ter ali um novo equilíbrio. E aí você acaba inviabilizando o processo de emagrecimento de longo prazo, né? E aí eu já falei um pouco do que o Alan vai falar nas próximas lives, mas Alan, pequenininho, né? Coisa pequena, não falei nada demais, né? Não, é isso, não tinha Então, que falar. assim, Perfeito. se você diminuir muito, você gera um equilíbrio para baixo e o objetivo é justamente você manter o teu equilíbrio onde você está para você otimizar o processo de emagrecimento no longo prazo. Perfeito, Clariná. Antes, eu vou falar da próxima live e vou passar para você fazer suas considerações finais. Melhor assim. Né? A próxima live a gente vai falar do papel da atividade física no processo de emagrecimento. Aí eu vou terminar, então, a minha parte com uma historinha que tem a ver com a pandemia. Então, uma informação importante para a galera. Quando você aumenta o seu gasto energético via exercício físico, quando você começa a se tornar mais ativo, automaticamente começa a aumentar a ingesta de alimento. Você aumenta o seu apetite e você aumenta a ingesta. Isso é um processo normal. Isso você está aqui. Você está nesse nível e você aumentou o seu nível de atividade. Você vai aumentar junto a ingesta. Você está nesse nível de atividade. Quando você baixa, a ingesta não baixa na mesma proporção. Então, isso é uma coisa muito importante. E aí, vamos pegar aqui agora o que aconteceu na pandemia. Uma pessoa que não treinava, porque a gente teve alguns comentários lá da importância da atividade física, que não é importante, que não é importante. Atividade física leve, né? Atividade física diária. Lembrando que o exercício físico também é uma atividade física. Essa pessoa que saía de casa de manhã, caminhava até o metrô, pegava o metrô, descia do metrô, estou nem levando em consideração a escada rolante, essas coisas, tá? Caminhava até o trabalho, passava o dia no trabalho, levantava, ia lá tomar o café, ia lá almoçar, voltava. Entrou a pandemia.
Entrou a pandemia, essa pessoa ficou dentro de casa, agora trabalhando em home office. Todas essas atividades leves que ela fazia automaticamente foram excluídas. Então, ela tinha esse gasto X diário que ela tirou no primeiro momento da pandemia. Então, o que vai acontecer? A ingesta não vai diminuir. E eu não estou falando da possibilidade de aumentar, porque ela está em casa, está do lado da geladeira, que ela pode ficar um pouco depressiva, mais ansiosa. Nem vamos entrar nesse assunto aqui neste momento. Só aqui analisando do ponto de vista pura e simplesmente matemático. Tirei a minha atividade física leve, que era um pouquinhozinho de nada, de gasto que dava no outro dia, e trouxe para baixo. Esse pouquinho que eu trouxe para baixo, eu vou manter a mesma ingesta ou até aumentar um pouco. Já é o suficiente para a pessoa engordar. Então, para quem acha que a atividade física leve não é importante, essa é só uma visão do quanto ela é importante, do quanto ela já estava ajudando. Pelo menos porque quando a gente fala, o profissional de educação física é impressionante. Você lança um curso, eu estou falando isso direto, tá, Cauê? Você lança um curso de obesidade, tem 5 pessoas inscritas. Você lança um curso de como emagrecer, o processo definitivo do emagrecimento, tem 200 pessoas inscritas. E o problema, gente, é que as pessoas engordam. O problema não é emagrecer, o problema é não engordar. A primeira questão que é a história da prevenção primária e a prevenção secundária. O exercício, antes de mais nada, ele é a prevenção primária. Ele evita que um problema aconteça. A gente quer enxergar o exercício só como prevenção secundária. Depois que o problema está instaurado, eu vou lá e tento resolver. Então, essa visão nossa também precisa mudar. Só que já estamos com 75% da população acima do peso obesa. Então, a gente vai realmente precisar entender como é que faz para emagrecer de maneira mais eficiente e evitar que novas pessoas se tornem obesas. São duas coisas, são dois processos que se falam, que são importantes para o entendimento de qualquer profissional da área de saúde. Cauê, vou passar a bola para você, para suas considerações finais. Perfeito, Manda Alan. abraço. Cara, você falou praticamente tudo, né, que uma pessoa precisa entender hoje nesse momento. O que a gente faz hoje me remete muito ao papel do médico. O médico, ele recebe o paciente no consultório dele, ele tem uma queixa, né? O paciente tem uma queixa, e essa queixa ela é interpretada pelos exames clínicos. E aí ele faz a prescrição. O que a gente faz hoje? A gente recebe o aluno que já está obeso. Né? A gente recebe o aluno que já está obeso. A gente não recebe aluno falando, não quero engordar. A gente recebe aluno falando, quero emagrecer. E aí a gente avalia ele, faz uma anamnese, faz uma avaliação, né, que seria o exame clínico, e dali a gente vai para a nossa prescrição, que é uma prescrição de exercício físico. E a gente tem que mudar esse paradigma, a gente tem que mudar essa forma de pensar. Né? Você falou exatamente isso. Né? A gente tem que mudar essa forma de pensar, e a gente só vai conseguir mudar essa forma de pensar quando a gente entender de vez o que é a obesidade, no seu sentido biopsicossocial. Perfeito, Cauê. Entendeu? Então, assim, é o que a gente vai abordar nas nossas lives, a gente vai falar isso do nosso podcast, a gente vai ter muito o que falar ainda, porque a obesidade não é um assunto que se encerra falando em meia hora, muito menos em 4 lives, em 4 podcasts. Né? A gente, com certeza, depois de tudo que a gente fizer, ainda teremos lacunas que vão ser deixadas em branco, porque tem muita coisa para ser falada, mas fique aqui com a gente, não saia, não deixe de seguir a gente nessas lives, mantenha-se no seu jornada, calendário. Né, Cauê? Exatamente. Mantenha-se com a gente nessa jornada. Por quê? Porque a gente vai aprender junto, né? A gente vai evoluir junto e a gente vai juntos fazer com que os profissionais de educação física, de uma forma geral, comecem a pensar obesidade de uma forma diferente. Tá? E sempre eu digo isso, eu encerro minhas lives sempre com essa frase: exercício é ciência. Então, galera, tudo que a gente falou aqui é ciência. Tudo que a gente falou aqui está
ali publicado, tem evidência científica mostrando isso. Então, use a ciência a seu favor. Use a ciência a seu favor. É a única coisa que eu tenho para falar, assim, E a falei gente tudo vai que eu tinha que ajudar, né, falar, Cauê? com certeza. Porque assim, use Essa é a a nossa... ciência a seu favor, mas como que eu uso? Calma, a gente está aqui que a gente quer ajudar a fazer isso. É isso aí, a gente está aqui para te ajudar. Perfeito, Cauê. Bom, acho que a gente fica por aqui, né? Valeu, Cauê, demais. Obrigado. Assim, sempre enriquecedor conversar com você. Muita coisa para discutir no assunto. A gente vai voltar em 2 lives para falar ainda sobre atividade física, sobre o balanço energético, que a gente já falou muito hoje, vai ter que falar mais. Vai ter que falar do set point, settling point, vai ter que falar da termogênese adaptativa, do dual energy point, né? É tanta coisa para falar. A hipótese da alavancagem proteica, o drift gene hipótese, a hipótese do drift, né, da deriva gênica. E, meu Deus do céu, não acaba nunca esse negócio. Deixa para as próximas, Cauê. Um forte abraço, cara. Tamo junto, abraço. Valeu, galera. Valeu, um abraço.